Domingo próximo passado, nós tivemos aqui a sequência, do nosso estudo bíblico sobre o Sermão do Monte. E o que foi que nós aprendemos domingo próximo passado pela manhã? Eu não estava aqui, Ale, eu vou fazer um teste aqui agora para ver se o pessoal realmente acompanhou e entendeu. O que foi? Qual foi o tema? Boa pergunta, né, pastor? Isso. Há muitas maneiras de matarmos uma pessoa. Os antigos achavam que só se matava uma pessoa fisicamente, tirando a vida dela, dando um tiro, uma paulada, uma facada. Para eles, na cabeça deles, na leitura que eles faziam da lei, uma leitura literal, uma leitura presa à letra, mas esvaziada do espírito da lei, para eles só se matava quando se matava fisicamente. Aí vem Jesus e ressignifica, ele não anula, mas ele amplia o entendimento e o significado, trazendo o espírito da lei. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Porém, vos digo, todo aquele que odiar o seu irmão, que ignorá-lo, que chamá-lo de tolo, na verdade, está matando o seu irmão no seu coração. Então, às vezes nós não matamos a pessoa fisicamente, mas a matamos no nosso coração. Eu acho que não foi somente eu que já ouvi muitas vezes essa expressão, não. Fulano, para mim, morreu. Fulano morreu, acabou. Já ouviram? Ali, pôs a pedra em cima, sepultou. Ou seja, não matou fisicamente, mas matou no coração. Quando eu ignoro a pessoa, ignorar a pessoa é uma forma de ódio. Quando eu não me comprazo, não sinto alegria, junto com a pessoa, ou meu coração não está aberto para aquela pessoa, e não sou eu que estou falando, é Jesus. Jesus está dizendo que isso é uma forma de assassinar a pessoa, de matar a pessoa no nosso coração. Por isso que o padrão de Jesus, padrão de Jesus, ele é bem mais elevado do que o padrão do fariseu. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. E olha que os homens eram extremamente rigorosos, mas ficavam apenas na letra da lei. Eu estou relendo Mateus, foi um dos primeiros evangelhos que eu li na minha conversão, e a cada dia que a gente lê, e quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos. E eu estou ficando impressionado como que no evangelho de Mateus, Jesus abre as cortinas para olhar o nosso coração. Para Deus, tão importante quanto os atos externos, é também importante o nosso coração. Não é só a pose, não é só a representação, mas é dentro do coração. Isso para Deus é extremamente importante. E nessa mesma linha de raciocínio, da representação, do aparente, do aspecto legal, do aspecto literal, Jesus continua nessa ressignificação da lei, a partir do versículo 27 até o versículo 30, eu queria que você abrisse a sua Bíblia.
começasse a pedir a Deus. Eu sei que Deus falou no nosso coração domingo passado. Já encontrei com alguns irmãos, né, e Deus tocou no coração, a palavra de Deus tocou, e muitos dizendo ali com palavra, né, pegando. E quando a palavra pega, queridos, nós temos que responder favoravelmente, nós temos que tomar uma posição para a glória de Deus e não podemos deixar a oportunidade passar. Porque senão a consciência, ela endurece, né? Ela vai ficar cauterizada. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e né, dá aquela luzinha vermelha, aquele brilho, fala, olha aí, isso é para você. E a gente fica pensando, nossa, se o irmão tivesse aqui, se a irmã, né? Será que entendeu mesmo? Não, é para nós, né? O Espírito Santo falou comigo, e quando eu obedeço aquilo que o Espírito Santo falou comigo, eu cresço espiritualmente. Aquele pecado, ele fica vencido. Agora, quando eu ouço, não obedeço, a minha consciência cauteriza, eu vou empurrando a coisa para debaixo do tapete, e aí não sou curado e nem sou transformado. Mas vamos aqui, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos orar? Palavra do Senhor Jesus. Palavra do Senhor Jesus. Inferno é uma realidade. O inferno foi preparado para o diabo, para os seus anjos e para aqueles que o acompanham na rebelião contra Deus, contra o plano de Deus, contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus. Então, o inferno é uma realidade. Adultério, por mais que as mídias, televisão, cinema, novelas, façam parecer uma coisa de pouca monta ou de pouco significado, adultério continua sendo adultério. A palavra de Deus ela não mudou. Os princípios e os valores da palavra de Deus continuam sendo os mesmos. Então nós vamos abaixar a nossa cabeça agora, nós vamos orar e vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração, principalmente para nos trazer libertação. Libertação mesmo, na mente, no coração, para que Deus faça uma obra na nossa vida aqui nessa manhã. Senhor, nós temos aprendido que o altar da nossa adoração e do nosso culto ao Senhor é o nosso coração. E que o altar, ele tinha que ser limpo todos os dias. As cinzas, aqueles tições semi-queimados, que não se queimaram, tinham que ser removidos, o altar ficar completamente limpo, colocar lenha nova e fogo dos céus para arder sobre o altar. E o nosso altar é o nosso coração, Senhor. Verdadeiros adoradores hoje não precisam ir a Jerusalém,
não precisam ir à Avenida Presidente Kennedy, número 39, para te adorar, porque o verdadeiro adorador, ele adora no espírito, no coração, no homem interior. E é esse homem interior que o Senhor vê, é esse homem interior que o Senhor enxerga. Por isso nós te suplicamos, fala conosco, não nos deixe iludidos nem enganados, Senhor. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém? Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Hoje nós vamos falar sobre as várias facetas do adultério. Porque, da mesma maneira, os antigos pensavam que adulterar era apenas cometer um ato físico. Na leitura literal da lei, eles achavam que adulterar era somente cometer um ato físico sexual. E é. Não podemos negar isso. E é, de fato, é isso, é o fato. Mas Jesus, mais uma vez, ele expande a compreensão do que seja o adultério. Jesus sai da dimensão física, da dimensão natural e entra para dentro do coração. Que o adultério não acontece somente quando um homem e uma mulher se juntam fisicamente. Mas o adultério ele acontece no coração, na maquinação do coração, nos maus desejos do coração. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Esse era um dos mandamentos da lei de Moisés, com o qual os judeus estavam muito bem acostumados e o levavam bem a sério. Ao ponto de que quem transgredisse esse mandamento estava sujeito à pena de morte por apedrejamento. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, tanto ele quanto ela. Jesus vai além, nós estamos explicando aqui, para Jesus, tão pecaminoso quanto cometer o ato, eram as intenções do coração. Se o cometimento do ato já era pecaminoso e destrutivo, Jesus está dizendo que tudo isso começa no coração. Então, pode ser que a pessoa ela nunca tenha cometido um adultério físico, mas ela é um adúltero no coração. Ela é um adúltero no coração. O coração dela é um coração pecaminoso que maquina o mal e essas más intenções. Eu fico olhando, para Provérbios, e quem conhece a palavra de Deus e que já leu um pouquinho de Provérbios, ali em Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 6, que fala sobre o adultério, é assim simplesmente assustador. Provérbios 5 diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno.
Ela não pondera na vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, meu filho, dá ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adulta e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre na casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumir a carne do teu corpo. E digas, como aborreci o ensino, e como desprezou o meu coração a disciplina, e não ouvi a voz daqueles que me ensinavam. Terrível, terrível. E às vezes, não raras vezes, eu me assento com pessoas da minha idade, mais velhos, e a gente começa a conversar. O fulano de tal era tão próspero, começou a vida com tanta dificuldade, lutou, pelejou e prosperou, e de repente as coisas saíram pelos dedos, acabou tudo. E o que foi? Mulherada. Existe uma maldição no adultério. Vou falar assim que vocês vão entender, mais clareza. E nós, crentes, temos mais facilidade de entender as coisas a curto e grosso, Adultério é uma maldição e traz maldição para a nossa vida. É uma transgressão, porque envolve muitas coisas ruins. É uma maldição. Aquele que trilha o caminho do adultério, seja o homem, seja a mulher, está atraindo para si, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, maldições, ou maldição da parte de Deus. Só para não ficar no Velho Testamento, vamos ler Hebreus também, Hebreus 13. O que Hebreus fala sobre o adultério? Porque se a palavra de Deus ela não falar ao nosso coração, queridos, mais nada vai falar. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4. Vamos lá? Hebreus 13, 4. Vou pedir aqui para alguém ler para mim, enquanto eu acho outro versículo, e ver se eu consigo achar. Thales, por favor. Hebreus capítulo... Preste atenção, irmãos. Hebreus capítulo 13. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Gine, olha só, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O seu quarto, a sua cama, o seu leito conjugal, o meu leito conjugal, ele recebe da parte de Deus uma honra. Vocês entendem, o que é honra? Deus trata esse relacionamento com tanta dignidade que diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito imaculado. O adultério macula o matrimônio. O adultério macula o leito. Ou seja, uma coisa linda, bonita, limpa. O adultério traz mácula, traz sujeira, traz impureza para o leito, para a cama, para a casa, para o lar, para a família e muita destruição,
Estou tentando achar aqui um versículo, mas aqui. Eu estava em Rondônia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava em Rondônia há alguns anos atrás e um dos pastores ali em Rondônia, já com mais de 70 anos, ele se afeiçoou a mim, eu bem mais novo e ele já bem mais experiente, e nos conhecemos em Porto Velho, fizemos uma amizade. Ele era um dos pioneiros ali na plantação de igrejas em Rondônia. Eu, com os meus 50 anos, ele já beirando os 80, e sabe aquela afinidade de pai e filho, ele me vendo ali, servindo ao Senhor, andando no caminho que ele já havia andado, e ele se afeiçoou, nós nos afeiçoamos, tivemos um relacionamento, uma comunhão cristã, né, profunda, paternal. Eu estive em Porto Velho, ele esteve ali comigo. Depois me convidaram para pregar no sul de Rondônia, lá em Primavera do Oeste, perto de Cacoal. Eu desci do avião em Ji-Paraná e ele veio de ônibus, um senhor de quase 80 anos, ele veio de ônibus lá de Porto Velho, só para estar comigo. Entramos juntos no ônibus e fomos juntos lá para Primavera do Oeste. Isso para mim é uma dádiva, é um presente de Deus. E numa das nossas conversas, virou para mim e falou assim: pastor, você sabia que quando Deus está com raiva de um homem, Deus permite ele cair no adultério? Não, um senhor de 80 anos. Eu falei: pastor, mas o que é isso? De onde é que o senhor tirou isso? Está lá na Bíblia. Está lá em Provérbios 22, 14. Provérbios 22, 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha ou da mulher adúltera. Aquele contra quem o Senhor se irá, o que vai acontecer? Cairá nela. Por isso que muitas vezes o adultério é só a ponta do iceberg. Só está aparecendo a pontinha. O problema está lá dentro do coração. Quantos homens de Deus, pregadores brilhantes, maravilhosos, que vocês já ouviram e tiveram um fim desastroso por causa do adultério? Alguém aqui já ouviu falar disso? Muitos, né? Por quê? Porque a vaidade subiu ao coração. A soberba subiu ao coração. A usurpação tomou conta do coração. Quis ocupar o lugar de Deus. E Deus não dá o seu lugar, a sua honra para ninguém. O diabo deixou de ser Lúcifer e se transformou em Satanás por causa disso. Ele me falou isso e quando ele leu o versículo, foi: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me desça a borracha, me corrija, mas, por favor, Senhor, livra-me. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Cova profunda é a boca da adúltera, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Outra versão. Vamos ver aqui outra versão ainda. O adultério, olha só, presta atenção nessa versão. O adultério
é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Então, quando cai no adultério, sabe, lá nos bastidores, por trás das cortinas, dentro do coração, a coisa já estava complicada, ó, há muito tempo, né? Bom, em linhas gerais, um pouquinho aqui sobre o adultério, para a gente aprender e temer ao Senhor. E Jesus entra, então, agora nessa ressignificação do adultério, falando sobre as más intenções do coração. Eu tinha que fazer uma outra ponderação também aqui, né, enquanto eu preparava a lição e pensava, eu tive que fazer uma paradinha aqui, dar uma contextualizada, né? Jesus está dizendo assim, não cometa adultério, mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. E eu fiquei me perguntando, isso se aplica somente aos homens? A forma e o contexto no qual Jesus está falando, não é? Aplica-se aos homens, naquela época, naquele contexto de uma sociedade patriarcal, onde todas as iniciativas eram masculinas, o homem é que tomava a iniciativa, era o caçador, a mulher era a presa, mas os tempos foram mudando e hoje não vivemos mais numa sociedade tão patriarcal, e as mulheres não são mais caças, elas também viraram caçadoras. Com autonomia financeira, né, com toda a autonomia e liberdade das mulheres, o que a princípio é muito bom, né? Eu acho que a mulher não é um ser de segunda categoria, eu acho que ela tem as mesmas capacidades dos homens, eu não acho que a mulher deve ganhar menos do que o homem, realizando o mesmo trabalho, só porque ela é mulher. Às vezes realiza o trabalho com muito mais qualidade e ganha menos do que o homem só porque é mulher. Isso é injusto, não concordo com isso. Mas a sociedade mudou e nós saímos dessa sociedade predominantemente masculina, onde a mulher também passou a ocupar espaços. E, consequentemente, todas as mazelas que acompanhavam o ser masculino passou a acompanhar também o ser feminino. E as mulheres deixaram de ser caça e agora são também caçadoras. Uhum. Isso. Então, é fato, não é? Hoje, se você for puxar os dados, não é? Já há muitos anos atrás, boa parte dos divórcios e pedidos de divórcio acontecem a partir da mulher. Não vou entrar nos detalhes das razões, mas também tem dados estatísticos, e muitos dados estatísticos, que não são somente os homens que traem, mas as mulheres também. Então, nós não vamos aqui olhar só para o coração masculino, mas vamos olhar para o coração feminino também, porque essa é a nossa realidade nos dias atuais. Li recentemente um trabalho científico, um trabalho de conclusão científica, de um menino terminando o seminário, fez o trabalho de conclusão científica dele sobre pornografia. A pornografia era um produto que era consumido somente pelos homens até o final dos anos 90. Hoje, a pornografia ela é tão consumida pelas mulheres quanto pelos homens. É uma indústria bilionária que movimenta bilhões de dólares. E, principalmente no Brasil, o consumo de pornografia está par e passo, né, quase que igual entre homens e mulheres. Só fazendo essa contextualização, vale a pena, não é? As irmãs também não estão
fora dessa fala de Jesus, né? Os olhos são janelas do coração. Os olhos são janela do coração. Quem sabe conversar e sabe observar, conversa olhando nos olhos. Não é? Porque os olhos revelam o coração. Isso é bíblico, isso é óbvio. Então, eu converso olhando com a pessoa nos olhos. Eu sei que às vezes ela quer aparentar uma alegria, mas os olhos denunciam, ela está triste, o coração é revelado pelo olhar. Então, os olhos são janelas do coração e refletem o estado do coração. O olhar impuro, lascivo, simplesmente revela um coração impuro. Mais uma vez, estamos diante de uma verdade amplamente ensinada por Jesus, especialmente no Evangelho de Mateus, que não bastam comportamentos adequados. É necessário ser transformado de dentro para fora. A igreja, os pais, insistem em ensinar comportamento. A semelhança de um quartel militar que forma a pessoa nos hábitos, no comportamento, a igreja, ela só ensina ou foca no comportamento. E os pais também só ensinam, só focam no comportamento. Quando, na verdade, o que Jesus está ensinando, que tão importante quanto o comportamento correto, são as motivações corretas. Então, nós precisamos falar ao coração dos nossos filhos. Nós precisamos conhecer o coração dos nossos filhos, para saber o que é que passa por aquele coração, se aquele coração ele é um coração adestrado em comportamentos religiosos, ou se aquele coração realmente é um coração regenerado. Mas como nós não temos muita prática, né, e nem dedicação à vida espiritual, nós vamos pelo caminho mais curto, o caminho dos atalhos, né, que é o caminho do comportamento. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E às vezes não conseguimos fazer a ligação e a conexão que o comportamento surge de uma motivação. Então, Jesus está nos ensinando que não basta, né, já é muito bom, mas não é suficiente para Deus você não se deitar com uma mulher estranha, que não seja a sua. Jesus está ensinando que não basta, que não é suficiente você não se deitar com um homem estranho que não seja o seu marido. Jesus está ensinando que a coisa vai além. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, então vai além, vai aqui do coração. Não bastam comportamentos adequados, é necessário ser transformado de dentro para fora. Há uma prática religiosa, antiga, milenar, que quem estuda teologia, quem estuda a Bíblia, deveria saber, né? É a história da igreja que se chama ascese. O que é ascese? É uma palavra latim que dá a ideia de ascese, de ascendere. Ou seja, a ideia de você subir uma escada, de você, por esforço próprio, ou por determinados métodos, alcançar comportamentos adequados. Isso gerou o quê? Ascese, ascendere.
Por isso que tem algumas coisas, né, que surgem na igreja, e quando aquilo me bate, ainda não entendi bem, não compreendi bem, mas ele me bate e parece que os ouvidos tinem. São formas de espiritualidade que eu falo, gente, isso não é do Espírito Santo. A ascese começa com os eremitas. O que os eremitas fizeram? Na história da igreja. Não, o mundo está complicado, o mundo está perdido, nós vamos lá para o deserto, vamos fugir do convívio com a sociedade, vamos morar lá numa caverna, aí nós ficamos longe das tentações do mundo, não vou ver mais mulher seminua, não vou ver mais na academia mulheres vestidas a vácuo, e aí eu estou livre das tentações. Isso se chama ascese, isso se chama atalho humano, esforço humano na tentativa de moldar um comportamento. Cria-se hábitos. Dá um pulinho mais aí na história, que nós vamos cair nos monastérios. Nós vamos cair nos monastérios, né? Que as pessoas elas criam um atalho, uma escadinha, uma ascese, uma forma. Aí a Bíblia está falando, gente, se o Espírito Santo não transformar vocês, se essa transformação não acontecer por dentro. Eu lembro, garoto, lendo os livros do Rusto Gonçalves, uma história ilustrada do cristianismo, 10 volumes, né? Sempre gostei muito de ler. E os primeiros volumes vêm falando sobre esses pais do deserto, né? Essa prática monástica. E um desses eremitas que foram para o deserto, ele disse que estava lá na caverna, longe do convívio com a sociedade, e tinha dia que ele tinha que pegar um urtiga, gente, bater nele de urtiga para ver se ele tirava da cabeça aquela mulher pelada que atormentava ele o tempo inteiro. Não adianta, queridos. Transformação genuína depende da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Só o Espírito de Deus pode nos transformar genuinamente. Conta-se a história que um sapo se transformou num príncipe. Aparentemente ele virou um príncipe. História infantil, né? E agora, como o príncipe, colocaram ele na mesa do rei, né? E serviram aquela mesa maravilhosa. E lá está o príncipe agora, o sapo virado príncipe, né? Ele está sentado na mesa do rei, com carnes, pães, saladas, camarões, lagostas, tudo que se possa imaginar. E de repente uma mosca, zum, zum. Na terceira vez ele jogou a língua e pegou a mosca. Ele mudou por fora, mas não mudou por dentro. Ele fez uma ascese, né? Ele mudou comportamentos, criou novos hábitos, mas o coração ainda é um coração de sapo. Ele era um sapo. E o sapo, quando vê a mosca, porquinho você pode levar ele para a banheira, inclusive tem gente fazendo isso, né? Dá banho nele, ele fica bonitinho, né? Aqueles pequenininhos assim, e bota um lacinho nele, passa tal, que fica andando dentro de casa, bonitinho, cheirosinho, mas a primeira poça de lama que ele vê, ele vai pular dentro dela. Por quê? Porque não adianta, gente.
essas propostas de transformações que não são bíblicas, são humanas, são atalhos humanos. São atalhos, são tentativas humanas. O que nos transforma mesmo é a humilhação. É ouvir a palavra de Deus aqui hoje e dizer: Senhor, eu sou adúltero. Senhor, meu coração não tem jeito, Senhor. Se o Senhor não mudar o meu coração, Senhor, eu ouvi a Tua palavra domingo passado, que eu posso matar alguém no coração, e eu estou matando fulano, ciclano, porque eu rejeitei, eu tratei com indiferença, acabou para mim. Senhor, dá-me o Teu Espírito, Senhor. Ajuda-me a perdoar, transforma o meu coração. Ações humanas e religiosas adestram o comportamento, mas não são capazes de transformar o coração. Obviamente que não estamos desmerecendo o esforço para uma vida santa, mas o esforço por si só não é suficiente. A natureza precisa ser transformada, o coração precisa ser transformado para que o olhar seja puro e santo. Eu assisti umas 2, 3 vezes, aquele filme do Sean Connery, que é um filme baseado num livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Quantos assistiram esse filme? Eu assisti várias vezes por causa do enredo, que na verdade é um conflito entre a ciência, a razão e a experiência religiosa. Mas se você olhar também no outro viés, noutra perspectiva, o irmão William, que é o Sean Connery, ele é um homem da ciência. E através da ciência ele vai desmistificar as loucuras que aconteciam dentro do mosteiro medieval, aquelas ideias medievais. Mas se você olhar o que acontece dentro do mosteiro de aberrações, é uma loucura. Tentando dizer que hábitos humanos é só adestrar o leão. Adestra o leão, enfia a cabeça na boca dele, que um dia o seu pescoço vai. O dia que a natureza dele, de leão, brotar, passou a carne na frente dele, vai. Porque ele continua sendo leão. Vocês sabem também da outra história? Essa aqui alguns irmãos já estão cansados, É a historinha infantil. É uma história com E. Diz que o ratinho, ele põe a cara para fora do buraco, a hora que ele ouviu o movimento do gato, diz que faltava ter um ataque cardíaco. O coração dele disparava, tum, 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 ia lá na boca, de medo do gato. Como é uma história infantil, me permitam, e aparece a fada madrinha e fala para ele: o que você quer que eu te faça? Eu morro de medo do gato. Todas as vezes que eu vejo o gato, meu coração falta sair pela boca, de tanto medo. Pum! Transformou ele num gato. Agora, ele já não tinha mais medo do gato. Mas quando ele via o cachorro, aquele mesmo suor frio, aquela mesma sudorese, aquele mesmo disparar do coração acontecia novamente. Vamos transformá-lo num cachorro. Transformou um gato no cachorro. Agora não tem mais medo do gato. Mas quando ele via a onça, aquele mugido da onça, o mesmo medo, o mesmo
disparar do coração, até que a fada madrinha chegou para ele e falou assim: não tem jeito. Você muda a pele, muda a coraça, mas o coração continua sendo um coração de rato. Gente, pode batizar, pode dar banho no sujeito. Se o coração dele não for transformado pelo Espírito Santo, ele vai enganar ele mesmo e muita gente ao longo da vida, mas o coração vai continuar sendo um coração de rato, vai continuar sendo um coração de adúltero, se o Espírito Santo não fizer a obra de transformação. É só Deus, é só o Espírito Santo que pode quebrar esse grilhão. Só o Espírito Santo que pode nos libertar e transformar o nosso coração. As várias formas de adultério, né? Jesus está falando de adultério. Eu coloquei algumas aqui, preste atenção, por favor. 3. Primeiro, o adultério emocional. Segundo, as microtraições. Terceiro, o olhar luxurioso, né? O que é o adultério emocional? Já ouviu falar disso? Adultério emocional? Não. O que é o adultério emocional? Quando há um vínculo emocional, afetivo, entre um homem e uma mulher não casados, que só poderia existir e acontecer num relacionamento matrimonial, isso pode ser um adultério. Ele não é físico, mas ele é emocional. Quando você dá, vou colocar assim, me permita, quando você passa a admirar aquele fulano ou aquela fulana, ter uma afeição por ele, tratá-lo de uma forma que só deveria tratar o seu marido, aquela afeição, aquela admiração é só para o seu marido ou somente para a sua esposa, e você emocionalmente está dando isso para outra pessoa, deixa a palavra de Deus entrar na sua mente, no seu coração. Isso é uma forma de adultério. Sutil, mas é traição, é um adultério. Vou repetir. Quando se cria um vínculo emocional entre um homem e uma mulher, cumplicidade, admiração, afeição, flerte, correspondência de olhares, um entende o outro, mesmo que não fale nada, não sendo, obviamente, né, filho, filha, irmão, irmão, mas outra pessoa, um estranho, isso é o que nós chamamos de adultério emocional. Você está num vínculo emocional que deveria ser com o seu marido ou com a sua esposa. Então, mulheres, abram os olhos, maridos, abram os olhos, não é para ficar desconfiado um do outro, mas uma das coisas importantes no casamento é guardar o relacionamento. É saber por onde anda o coração do outro. Mesmo não acontecendo o ato físico, nesses casos, não podemos descartar o adultério emocional e afetivo. Quando se oferece ao outro afeto e afeição que só poderia ser oferecido ao cônjuge, abra os olhos. O coração está indo embora. Às vezes não foi para a cama, não teve um ato físico, mas o coração já está para lá de Bagdá. Microtraições, né? Até trouxe aqui, quando ouvi isso pela primeira vez, foi lá em São Paulo,
Eu fui convidado para pregar na Assembleia Geral de São Paulo, lá em Agudos, perto da cidade do Céu, e lá falou o pastor que nós trouxemos aqui, lá de Marília. Ele falou sobre microtraições. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu falei assim, mas o que são essas microtraições? Aí ele começou a explicar. Microtraições se tornou muito comum com o advento do celular e das mídias sociais. Aqueles posts, né? Aqueles posts que você olha e fala assim, mas é o irmão mesmo? Ué, tá esquisito isso aqui. É a irmã? Né? A pose, a foto carregada de sensualidade. Tem uns que você olha e fala, mas está tão diferente. Parece que não é a mesma pessoa, né? O posicionamento, o semblante, né? Nem consigo fazer igual, tá? Por favor. Nem pensem, né? Mas você olha, né? Ele dizendo, né? O post carrega aí intenções que não condizem com a limpeza do coração de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Para ficar tranquilo que eu não fico garimpando e olhando isso, não. Né, não é do meu feitio, né? Mas eu me lembro dele falar, então, muito comum no advento do celular e das mídias sociais. Os posts revelam um estado de coração, de carência, de chamar a atenção, não para coisas divinas e santas, mas para chamar a atenção para baixezas da natureza humana, do mau coração humano, das más intenções do coração humano. E muitas coisas começam por aí. Ele esteve aqui, falou sobre isso, mostrou fotos, né? Os famosos likes para determinados posts, né? Quanta gente que eu sei que foi parar no buraco a partir do like, né? A armadilha vem lá no post com segundas, terceiras, quartas intenções, e o incauto já nas suas carências também vai lá e posta, e curte, e faz o comentário, e dali para diante se transforma numa microtraição. O olhar luxurioso, olhar lascivo, cheio de desejo sexual intenso, o olhar concupiscente é uma expressão de adultério no coração. Olhar para uma pessoa como se ela fosse um objeto de prazer e não um ser humano. Então, fico nesses 3 pontos aqui: o adultério emocional, microtraições, o olhar luxurioso. E na sequência, os versículos 29 e 30, Jesus diz assim: se o teu olho direito te faz, irmãos, tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno.
O que Jesus está dizendo aqui é a seriedade do pecado. Não devemos, em hipótese nenhuma, brincar com o pecado. Jesus insiste em afirmar que tudo o que seja causa de pecado, ou age para nos seduzir ao pecado, deve ser eliminado completamente da nossa vida. Flertar com o pecado é uma grande loucura. Ninguém é suficientemente forte para brincar ou escarnecer do pecado. Quem faz isso, uma hora cairá nas suas garras. Jesus está dizendo que, se existe algo na nossa vida que pode nos fazer tropeçar, deve ser arrancado e lançado fora. A palavra, fiquei olhando aqui, lendo outros comentários, mas as palavras gregas que Jesus usa aqui, elas são muito interessantes, ele usa a palavra oftalmos, referindo-se aos olhos, usa a palavra baló, de lançar fora, de atirar para fora, mas a que mais chama a atenção aqui é a palavra escândalo. Se o teu olho direito te escandaliza, escândalo é a ideia de tentação, de fazer tropeçar. Eu me lembro quando éramos crianças, andando ali nas trilhas, na roça, uma vez fomos visitar uma tia e a gente tinha que passar por aquelas trilhazinhas, até chegar na casa. E eu, pequeno, inocente, os mais velhos correram na frente e trançaram as vassouras. Sabe, as vassouras, amarraram a vassoura no meio do caminho. Então eu vinha correndo atrás deles, desesperado para alcançá-los, escandalizava, tropeçava. Então, tem coisas na nossa vida que são pedras de tropeço, são tendões de Aquiles. E Jesus está falando, se é o teu olho direito que é um escândalo para você, arranca ele. É melhor entrar cego de um olho no reino de Deus do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, te faz tropeçar, te faz cair, lança fora. Se o seu emprego é um lugar de pedra de tropeço para você, não pense duas vezes, não. Deus é poderoso para te sustentar de outra forma. Se seu ambiente de trabalho é um ambiente de tropeço, a hora que você pensa que está respirando, tropeça e cai, se determinadas amizades elas são pedra de tropeço, só te levam para o buraco, sai fora. É melhor perder essa amizade do que ir parar no inferno. Se o Instagram está te fazendo tropeçar, bloqueie. Sai fora. Instagram, Facebook, WhatsApp, companhia limitada. Você não vai morrer por causa disso. É melhor ficar longe disso do que ir parar no inferno. Então, Jesus trata com muita radicalidade essa questão do pecado. O pecado é sério, gente. O pecado é sério. Perguntas para reflexão que vocês vão trabalhar lá nos pequenos grupos. Aqui nesse texto, Jesus está dizendo que, assim como temos muitas maneiras de matar uma pessoa, nós também temos muitas maneiras de cometer adultério. Por que os olhos podem ser instrumentos de adultério? Esse ensinamento de Jesus vale somente para os homens? Olhar impuro e mal intencionado aplica-se somente aos homens ou também às mulheres? As caçadoras hoje, se brincar, estão caçando mais do que os homens. Porque as mídias sociais se transformaram em canais de adultério.
O adultério emocional faz parte da sutileza do nosso coração. Onde se enquadra o galanteador no adultério emocional? O galanteador, o Dom Juan, que joga o charme, o flerte, né? E vira daqui para acolá, na hora H ele pula fora, mas criou situações e desejos no coração do outro. Há muitos anos atrás, eu li um livro de Israel Bjork, que ele usava um conceito para isso, né? O conceito que ele usava era defraudar. É fraude, né? Defraudação, quando você insinua, seduz, mesmo sabendo que não pode, que não vai chegar lá, mas cria um clima e amarra daqui, dacolá e vai. Isso é pecado, gente. Isso é pecado horroroso, pecado do coração, maligno. Vamos orar? Que Deus nos ajude, transforme as nossas vidas, os nossos corações. Se uma parte desse cordeiro serviu para você, coma ele todo e tome uma posição diante de Deus. Toma uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovem de Deus, de moça de Deus. Não entre nesses artifícios e nessas armadilhas, escândalo, de escandalizar, de tropeçar ou de fazer outros tropeçarem. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor e esse é um momento de reflexão. Eu queria muito que você fosse honesto com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E se alguma dessas falas atingiu o seu coração, em nome de Jesus, que você tomasse uma posição. Primeiro, de arrependimento, de confissão. Porque todo aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente é réu do corpo de Jesus. Está crucificando mais uma vez Jesus, ou no mínimo está junto lá com os crucificadores. Mas tudo isso pode ser mudado com arrependimento e com a confissão. Ninguém veio aqui nessa manhã para ser martirizado, condenado. Não. Nós viemos aqui nessa manhã para reconhecermos o nosso pecado, nos arrependermos e pedirmos perdão e sermos perdoados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. O exame é para comer e beber. Não é para negar, mas é positivamente para comer e beber. Senhor, todos nós que aqui estamos expostos à Tua palavra, à luz do Senhor, à luz da Tua presença. Sabemos quem somos, Senhor, ninguém precisa nos dizer quem nós somos. Nos conhecemos pela Tua palavra, nos conhecemos pelo Teu Espírito Santo. E por isso nos prostramos diante da Tua presença. Não queremos pedir ao Senhor que nos melhore, que nos dê bons hábitos simplesmente, mas queremos pedir ao Senhor que transforme a nossa mente, transforme o nosso coração. Rogo-vos, pois, irmãos, é um rogo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Que não vos conformeis com esse tempo presente, mas transformai-vos. Senhor, o que nós estamos pedindo para o Senhor nessa manhã é muito, não é pouco não. Nós estamos pedindo uma recalchutagem. Nós estamos pedindo uma lanternagem. Nós estamos pedindo uma transformação. Uma transformação profunda, Senhor. Da natureza humana e carnal para a natureza de Jesus. Para sermos como o Senhor Jesus. Repreendemos, Senhor, as hostes infernais, satânicas que obscurecem o entendimento, que cegam os olhos aqui nessa manhã, que desviam da luz da verdade e do caminho. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que toda cegueira, que toda falsa piedade, que todo descaminho, que todo engano, que toda mentira, Senhor, do coração humano, que toda mentira de Satanás caia por terra na autoridade do nome de Jesus. E nos mostre como de fato somos. Nos mostre da forma como o Senhor nos vê. Alguns aqui, Senhor, em trevas, em escuridão, que o Senhor traga luz e libertação. É a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus, Pai. Todos podem dizer amém? Glória a Deus.